Esse é um dos vídeos mais difíceis que já foram gravados para esse canal e talvez o assunto que eu nunca queria trazer para vocês. Mas ele é necessário e de antemão eu quero dizer para vocês que nos acompanham aqui que esse vídeo não tem o intuito de vitimizar a mim ou a minha família. A gente não quer aqui comentários do tipo, que pena, coitado de vocês. Ele tem a intenção de realmente instruir outras pessoas, de ser um vídeo que vai levar uma mensagem, uma instrução para que situações como essa que aconteceram conosco não aconteçam com mais ninguém, ou pelo menos as pessoas que sofrerem desse tipo de preconceito que nós sofremos aqui em Portugal saibam quais atitudes e o que fazer diante de situações como essa. Fique conosco depois da vinheta que nós vamos contar tudo para vocês sobre o episódio de xenofobia que eu e minha família passamos aqui em Portugal. E aí, meus amigos, estamos aqui. Bem, como eu falei para vocês, esse vídeo ele tem o intuito de alertar, de instruir através do nosso testemunho, da nossa história, que foi um episódio terrível, não é uma coisa que a gente deseja nem para o nosso pior inimigo, mas tem o principal intuito de ajudar outras pessoas, de ajudar com que você que está assistindo, que acompanha a família Monteiro pelo mundo aqui no YouTube e que já está em Portugal, ou que está vindo para Portugal, possa saber os seus direitos e os seus deveres também como cidadão em qualquer lugar do mundo. Nós sempre procuramos viver da melhor forma possível aqui. Eu e minha família, a gente, graças a Deus, é um motivo de orgulho pra gente poder falar que nós nunca tínhamos passado por um processo, por uma situação de xenofobia, de discriminação por sermos brasileiros ou por termos qualquer tipo de diferença em relação ao povo português. E ainda é um motivo de muito orgulho poder falar que nós nunca sofremos preconceito, nem fomos vítimas de xenofobia pelo povo português. Eu quero mais uma vez aqui dizer que nós sempre fomos muito bem acolhidos, amados e respeitados por esse povo, por essa nação, pelos que daqui são. Porém, há algum tempo, e eu vou relatar para vocês aqui no decorrer desse vídeo, todos os fatos, as datas e como isso aconteceu e até que ponto chegou, mas nós fomos sendo constrangidos, fomos sendo atacados por um cidadão de uma outra nacionalidade. Até então ele se dizia americano e depois nós descobrimos que ele é sul-africano, mas que também morou nos Estados Unidos durante um bom tempo, até que veio para Portugal. Eu não vou citar o nome dessa pessoa, eu não vou expor imagens dela aqui nesse vídeo, até porque esse processo, essa situação chegou na esfera jurídica, ou está correndo na justiça portuguesa uma denúncia contra esse cidadão pelo crime que ele cometeu contra mim e a minha família. Então eu não posso e nem vou expor nem a identidade, nenhum dado, nenhuma informação dessa pessoa, ok? Eu já quero começar esse vídeo, de fato, dizendo para você o seguinte: se você mora em outro país, se você mora em uma outra cidade, em outro lugar, e você de alguma forma está se sentindo coagida, discriminada, se você acha que você está sendo vítima desse mal que já assola a humanidade, acho que desde que o mundo é mundo, é muito importante você deixar isso tudo registrado, você ter o máximo de provas possíveis para que você tenha como levar isso adiante. Eu vi um repórter muito famoso de um dia desse, ele dizendo que no mundo jurídico, no mundo da investigação, de fato, não importa o que eu acho, não importa a minha palavra, não importa nada disso, o que importa são as provas. Então, desde já eu te digo, eu só pude levar essa situação adiante e hoje ter a condição de talvez ver a justiça sendo feita nessa situação, porque eu registrei tudo, eu tenho todos os prints, tenho todos os registros, inclusive vídeos da atitude desse cidadão para conosco. E André, quando que isso começou? O que de fato aconteceu? Bem, para quem não sabe, eu moro em Portugal há 3 anos, um pouco mais de 3 anos agora, com a minha família, e eu já me mudei algumas vezes aqui em Portugal, obviamente buscando sempre melhorar um pouco mais a minha vida, melhorar um pouco a minha condição, a condição da minha família, sempre prezando pelo bom relacionamento por onde quer que passamos, né? Se eu parar para analisar aqui e trazer para vocês informações, a gente tem contatos com proprietários, com vizinhos de casas que nós moramos aqui em Portugal até hoje, e graças a Deus a gente nunca teve nenhum tipo de reclamação, nenhum tipo de informação de que vocês não fazem muito barulho, vocês são pessoas muito confusas, enfim. Nós sempre prezamos pelo bom relacionamento, sempre tentamos entender o
o lugar que morávamos, para fazer valer, né, o bom convívio, o bom relacionamento. Em 2024, em maio de 2024, nós estivemos ao Brasil, eu e minha família, e enquanto estávamos lá, nos apareceu uma oportunidade de alugarmos um apartamento maior do que a casa que nós morávamos. A minha esposa Lília tinha acabado de descobrir que estava grávida do Davi. Segura essa informação, que isso vai ser muito importante para vocês entenderem também. E nós estávamos muito felizes com tudo que estava acontecendo, tanto a gravidez, né, a chegada do nosso outro filho, e como também a oportunidade de morar num espaço maior, num apartamento com garagem. Era algo que nós queríamos já há muito tempo aqui em Portugal, e com um preço sensacional. Quando chegamos em Portugal em junho, nos mudamos, de fato, para esse apartamento, e a nossa vida ia correndo muito bem. O nosso filho mais velho, João Lucas, tinha bastante espaço nessa nova casa, tanto no apartamento como na parte externa do apartamento. E o João, né, uma criança de 6 anos, ativa, saudável, graças a Deus, que não apresenta nenhum tipo de debilidade nem deficiência. Então ele exerce o seu direito de ser criança com toda a energia e veemência que uma criança de 6 anos exerce. E eu sempre fui muito feliz, sempre fui muito grato a Deus por essa oportunidade de ser pai de um filho, de uma criança saudável, feliz e que consegue realmente viver a sua plenitude, a infância na sua plenitude. O convívio nesse novo lugar, nesse novo espaço, sempre foi muito positivo. Os vizinhos, pessoas que nos acolheram ali, que nos receberam, sempre foram pessoas que, aparentemente, estavam felizes com a nossa chegada naquele lugar. Nós somos uma família de brasileiros. Depois descobrimos que havia um outro brasileiro no prédio, era um prédio de 8 apartamentos já. E pronto, sempre conversávamos, dávamos bom dia, boa tarde, trocávamos informações e conversas com os nossos vizinhos. E nunca recebemos nenhum tipo de reclamação ou nada do tipo, até porque sempre respeitamos muito bem os direitos e os deveres de se morar num apartamento, sempre respeitando os horários de silêncio, o bom convívio, como fizemos desde que chegamos aqui em Portugal. Foi até que um cidadão, um vizinho nosso, do 4º andar, ele morava num apartamento que ficava no 4º andar, na mesma direção do nosso apartamento que ficava no 1º andar. Veja bem, eu morava num apartamento que existia, o apartamento embaixo já era as garagens, tá? A minha e outras garagens que existiam. Depois tinha o 2º, o 3º e o 4º andar, que era onde esse cidadão morava. Ele enviou uma carta, um recado por debaixo da porta, deixando o contato do número dele, dizendo que queria conversar com a gente. E eu entrei em contato imediatamente para entender o que de fato estava acontecendo. Esse dia era o dia 10 de outubro de 2024. Foi quando nós recebemos o primeiro contato da parte desse cidadão, que até então nós pensávamos ser americano. E como eu já falei, depois descobrimos que ele era sul-africano, mas que morou durante muito tempo nos Estados Unidos. E a mensagem dizia o seguinte, eu tenho até hoje aqui o texto, né, que ele colocou em português. Vai aparecer para vocês também na tela, mas eu já quero ler para vocês poderem entender aqui. Eu vou dizer o nome do cara como se ele fosse Bob, ou somente o vizinho. Vizinho, vai ser vizinho, beleza? Olá, André. Aqui é o vizinho do 4º andar. Amigo, está a piorar com todo o barulho que vem da sua casa. Consigo ouvi-lo até aqui. Toda a gente se tem queixado disso desde que te mudaste para cá, mas não sei por que não te contam. Para mim, já estou farto. Lamento, mas esse edifício é muito mau, com barulho, por favor. Tente ter isso em consideração. Ouço o João, que no caso é meu filho, gritar e correr e saltar nas paredes. O barulho torna-se mais alto à medida que sobe pelas paredes. Faz 95% do barulho aqui. Talvez uma casa seja melhor para si. Toquei a campainha 2 dias para lhe entregar uma nota em português. O meu português não é bom o suficiente para falar com você, por isso pedi pelo WhatsApp. Eu respondi: Olá, vizinho, boa tarde. Peço desculpas, não quero ser um velhote rabugento, ele disse. Mas parece que piora às vezes e fico muito frustrado. Todos os proprietários vão conversar em grupo e reclamar, mas ninguém lhe está a pedir para tentar ficar quieto. Nós realmente apreciaríamos se pudesse tentar. E aí eu respondi: realmente não ouvi tocar a campainha e antes de mais nada vou lhe pedir desculpas pelo transtorno. Porém, por mais que tente conter, o meu filho João tem 5 anos. Na época o João tinha 5 anos de idade, agora ele tem 6. É uma criança ativa e saudável, graças a Deus. Esta semana, em específico, tivemos que ficar com ele em casa, pois estamos com o nosso carro na oficina e não estamos tendo como levá-lo à escola. Então, como trabalhamos também de casa, fica um tanto complexo administrar tudo isso. Enfim, vamos continuar a tentar sempre melhorar.
Peço mais uma vez desculpa pelo ocorrido e agradeço pelo aviso, porém, não temos a intenção de nos mudarmos. Acho que, independentemente de ser inquilinos ou proprietários, a prática da boa vizinhança vale para todos. Mais uma vez peço desculpas e lhe prometo que vamos fazer o possível para melhorar essa situação. E aí, ele respondeu: obrigado, André. Avise-me se puder levar a Cia ou a Liliana, que é a minha esposa, ele chamava de Liliana, a algum lugar. Estou aqui para ajudar por isso. Por favor, não se sinta perdido. Também fico feliz por o João estar saudável. Talvez ele possa brincar fora de casa ou na garagem. Talvez possamos colocar um pouco de areia em algum lugar para ele brincar. Eu sei que não é simpático perguntar isso e não é culpa sua, que tenham feito um mau trabalho com a isolação do edifício. Não sabíamos antes de o comprar. Todos estão sempre quietos até vocês se mudarem. Ele sempre falava com um tom meio que amigável, mas no final ele dava uma pancada, assim, tipo, vocês é que fazem barulho aqui no prédio. Só que tem um detalhe, pessoal, eu quero alertar vocês para o seguinte: o João Lucas, esses barulhos que esse vizinho ele chegou a reclamar, começou a reclamar, ele o fazia durante o dia. Porque o João, a gente sempre teve o hábito de fazer com que ele dormisse num horário muito cedo. E ele, por volta de 21 horas, 21h30 no máximo, o João sempre já esteve na cama dormindo. Então a gente não infringia os horários permitidos do silêncio. E como eu já falei, meu filho é uma criança saudável. Ao assistir televisão, a ver um filme, a ver um desenho no YouTube, alguma coisa, ele pulava, dava cambalhotas e queria imitar o que ele via na televisão, coisa que uma criança saudável faz, né? E essa reclamação ela já era descabida por conta disso. Esse cidadão em específico, ele tem uma vida muito peculiar, porque ele é aposentado e ele era uma das únicas pessoas que ficava no prédio durante todo o dia, pelo fato de ser aposentado, ele e a esposa dele. Então, morávamos numa zona que era muito tranquila, muito calma, muito silenciosa, e qualquer barulho, obviamente, era se ouvido, era se notado. Mas, óbvio também que um barulho fora do normal era passível de uma possível reclamação. Mas uma criança brincando não pode fazer sentido de incomodar tanto alguém assim. Mesmo assim, eu pedi desculpas a ele e disse que ia tentar melhorar. Mas a coisa não parou por aí, continuou. Vai acompanhando comigo aí que eu vou passando para vocês aqui as próximas mensagens. No dia 16/10/2024, ele voltou a se comunicar conosco através de mensagem. Dessa vez em inglês, como vocês estão vendo aí na tela. Como ele era um americano, até então era o que eu achava, eu tentava responder ele em inglês, fazendo a tradução ali no Google Tradutor. Mesmo sabendo que ele morava em Portugal e aqui se fala o português como idioma oficial, eu tentei ter essa empatia por ele e respondê-lo em inglês para ele não se sentir tão deslocado assim. Mas parece que eu cometi um grande erro ao fazer isso, porque isso deu mais legalidade para ele nos insultar e aumentar o tom e a agressividade com o decorrer das mensagens. Acompanhe o que ele disse nessas próximas mensagens do dia 16/10. Então, a paz acabou? Barulho a maior parte da tarde. Eu respondi dessa forma: boa tarde. Mais uma vez vou te dizer uma coisa. Tenho um filho de 5 anos e não o proíbo de brincar em casa, porque o barulho incomoda. Até agora estou me esforçando ao máximo para minimizar isso, mas não vou mais me reportar a você ou a qualquer outra pessoa sobre isso. Tenho os mesmos direitos que você, porque moro aqui e pago meu aluguel e contas como qualquer outra pessoa. Sinta-se à vontade para pesquisar os seus direitos se achar necessário. E aí a resposta dele foi o mais engraçado. Ele é tão covarde a um ponto que as primeiras respostas ele apagou. Primeiro, ele coloca a seguinte resposta: não me importo com os seus direitos. Isto não é uma creche. Avise-me se você quiser me encontrar no estacionamento. Há uma razão maior pela qual as pessoas neste prédio não querem barulho. Temos aqui um homem que regressou depois de 1 ano. Ele regressou esta semana e se vir que toda a gente está a fazer barulho, vai começar a fazer barulho outra vez. Ele toca uma música ao mais alto nível, ao ponto de as pessoas do outro lado do rio chamarem a GNR, por causa do barulho. Ele tocou durante horas, das 2 às 8 da manhã, usou drogas e provocou um incêndio aqui e quase destruiu o edifício inteiro. Isso foi um fato que aconteceu com um vizinho que tinha um problema lá. Eu nem morava no prédio quando isso aconteceu, mas ele fez questão de relatar isso para querer também intimidar a gente, sendo que a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. E aí ele continua dizendo: não queremos barulho nem gente problemática aqui. Eu entendo que você queira dar liberdade ao seu filho, mas morar em um apartamento não é liberdade. Lembrando, vocês viram a primeira mensagem que ele fala: barulho durante toda a tarde. Ou seja, o João estava brincando, vendo televisão, fazendo alguma coisa dentro de casa na parte da tarde. Nós nunca infringimos o horário do prédio de permissão de fazer barulho, tá?
e ele simplesmente veio com esse tipo de mensagem completamente já ignorante, né? Ele finaliza assim: também não queremos que esse homem tenha motivos para começar a passar por esse problema novamente. Espero que você entenda e entenda o que eu quero dizer. E aí eu simplesmente respondi com um ok. As mensagens por hora cessaram depois que eu dei esse ok para ele. E aí foi a primeira vez que eu passei esse problema para minha proprietária. Foi um outro erro que eu cometi, a demorar um tempo a levar essa situação até a minha proprietária, a proprietária que era a dona do apartamento. Mas quando ele mandou essa mensagem no dia 16, eu relatei para ela, e depois no dia 24, quando ele voltou com essas situações. Olha a mensagem que ele manda depois de quase 2 meses, né? Que ele ficou fora fazendo uma viagem, enfim. Ele diz o seguinte: voltamos depois de 2 meses de viagem. Ouvi dizer que você ainda não ensinou nada ao seu filho sobre as regras do primeiro mundo. Crianças são feitas para serem vistas, não ouvidas. Espero e rezo para que você consiga progredir. Ou seja, aqui, no começo desse ano, 2025, ele já começa a realmente mostrar o tom, a conversa o caminho que ele iria levar essa conversa, essa situação, que não tinha absolutamente nada a ver com o barulho, mas sim com a nossa nacionalidade, o país do qual vimos, a língua que falamos, né, e querer realmente nos humilhar, nos oprimir, como se ele, por ser um cidadão, sei lá, que viveu aonde, era superior, ou fosse superior a mim e a minha família. E aí, essa mensagem eu já passei a não respondê-lo mais. Eu simplesmente me silenciei, passei para minha proprietária. E o outro erro que eu não cometi foi já não ter acionado aqui, com essa mensagem, a polícia ou a justiça para começar a preparar talvez um processo contra essa pessoa, contra essa situação e talvez sanar ainda quando estava no começo. Então vai aí uma dica já preciosa para você. Não se cale diante dessas situações, porque a coisa pode ficar muito pior caso você se omita ou você ache que as pessoas vão melhorar simplesmente por osmose. Isso não vai acontecer, como não aconteceu comigo, e a situação se agravou, e agravou muito. E aí, quase 7 meses depois dessa última mensagem que ele enviou, em janeiro desse ano, só para ressaltar, eu preciso falar isso para vocês, a minha esposa já estava grávida de 9 meses quando ele fez esse pequeno comentário, dizendo que a gente não sabia educar o nosso filho, que a gente não sabia como se portar num país de primeiro mundo, que a gente não ensinava ele. E ele sabia disso, porque ele via a gente saindo e entrando do apartamento, saindo e entrando de casa todos os dias, e ele nunca teve a menor empatia, o menor escrúpulo para lidar com isso, sem querer saber de nada. Enfim, isso é algo muito sério, muito complicado que a gente passou. Isso nos deixou num estado de nervos assim absurdo. Mas como ele se silenciou, a gente também se silenciou e fingiu, levou a nossa vida de forma comum. Até o dia 7 de agosto de 2025, quando esse cidadão ele começou e enviou outras mensagens ainda mais violentas. Ele é tão covarde a um ponto que eu vou printar para vocês a conversa com ele. Ele apagou 3 mensagens que ele enviou, mas eu consegui printar antes e fazer a tradução delas. E eu vou ler essas mensagens para vocês. E o que eu respondi abaixo, tá? Só para poder vocês entenderem. Ele diz o seguinte: cara, ontem passou das 23 horas e agora o seu moleque está fazendo todo esse barulho. Chega. Quero continuar amigável, mas não me teste. Se eu fosse você, eu pararia de dizer às pessoas que é cristão. Todos neste prédio reclamam de você e você faz o cristianismo parecer horrível. Como cristão, devemos nos esforçar ao máximo para nos dar bem com os nossos vizinhos. E você faz o oposto disso. E aí eu respondi da seguinte forma: boa tarde. Você acha que você está certo? Eu não faço a mínima questão da sua cordialidade. E se você ameaçar meu filho e a minha família mais uma vez, eu vou à polícia lhe denunciar. Meu filho é uma criança saudável e eu não vou impedi-lo de ir nas férias. O João estava de férias nesse período. Agora em agosto é férias escolar em Portugal. Não tem possibilidade de você fazer outra coisa. Você precisa deixar as crianças em casa durante um período. Não tem o que se fazer. Ele estava de férias. Isso que ele fala na mensagem é mentira, porque a gente nunca deixou o João Lucas ficar acordado até 23 horas e 30 minutos. Nunca existiu isso. E ele vem com esse tom de ameaça. E eu falei: meu filho é uma criança saudável, eu não vou impedi-lo de brincar nas férias dele, porque você ou qualquer outro vizinho está incomodado. Aos incomodados, que se mudem. Foi isso que eu falei para ele, estou colocando o print para vocês aí. Tá? Detalhe, gente, esse cidadão, ele faz questão de dizer o tempo todo que as pessoas, todos os proprietários, todos os vizinhos do prédio, também se incomodam com o nosso barulho.
mas vou relatar aqui para vocês outros fatos. A gente conversou com vários outros vizinhos, ninguém nunca fez uma reclamação de barulho da minha casa, nem do João, nem de nada disso. Existiu uma reunião de condomínio no começo desse ano, 2025. A minha proprietária, eu não poderia participar porque eu sou um inquilino. Aqui em Portugal, normalmente o inquilino não pode participar, e sim o proprietário, a não ser que haja uma autorização para isso. A minha proprietária fez questão de ir e de esperar que algum vizinho ou até ele mesmo se manifestasse em relação a isso. E ninguém falou absolutamente nada sobre o ocorrido, sobre barulho, sobre qualquer coisa. A vizinha que morava em cima do apartamento que a gente residia foi questionada pela proprietária do nosso apartamento se ela escutava barulhos, se ela se incomodava com barulho, e ela relatou dizendo que não, que o que ela ouvia era uma criança brincando, que não tinha nada que se fazer com relação a isso, porque a criança estava na casa dela, algo que é o lógico, o normal, tá? Mas mesmo assim, esse cidadão, ele sempre insistia em dizer que ninguém queria a gente lá, que nós não éramos bem vistos ali e que era muito bom que a gente se mudasse, como ele já falou, que ele ia deixar de ser amigável com a gente se o barulho continuasse. E de fato, ele deixou. E o que eu vou relatar para vocês agora, no próximo capítulo dessa história, foi o ponto final de tudo isso e foi o real motivo que nos fez nos mudarmos desse prédio, nos sairmos desse prédio e irmos morar num outro lugar, porque a gente não estava tendo paz de ficar em casa por conta desse cidadão. E essa foi a última mensagem que ele mandou. E a minha resposta eu vou mostrar para vocês. Ele diz assim: Caro André, deixe-me recomeçar. Não tenho certeza se a tradução está funcionando corretamente. Desci para me explicar. Por favor, me perdoe se eu, quando enviar uma mensagem. Estou bravo, mas jamais ameaçarei sua família. Na verdade, estou aqui para ajudar a protegê-los. Eles ou se vocês precisarem de ajuda. Estou tentando explicar que você e nós somos as únicas duas famílias cristãs nesse prédio. Devemos trabalhar juntos para deixar uma ótima impressão em nossos vizinhos. Ontem à noite o João estava pulando dos muros. Isso é uma mentira, gente. Eu nunca deixei meu filho pular de muro algum. E não existe muro no apartamento. O que existe é a mureta, o parapeito ali da varanda. E se o João subisse no parapeito para pular, ele caía do outro lado. Não tinha a mínima possibilidade. Isso nunca existiu. O João pulava no chão, pulava às vezes ele brincando, dando uma cambalhota ou algo do tipo. Ele estava fazendo isso depois da meia-noite. Outra grande mentira, a gente nunca deixou o nosso filho ficar acordado até esse horário. Eu amo você e sua família, irmão. Vamos fazer a diferença juntos e mostrar a todos como é o amor cristão. Agora o que eu vou falar para vocês, infelizmente eu não posso compartilhar aqui o fato, porque senão eu iria expor a imagem desse cidadão, ok? E como isso está correndo um processo na justiça, eu não posso fazer isso. Mas esse homem, ele bateu na porta da minha casa. Eu não estava em casa. Quem estava era a minha esposa Lilian com os meus dois filhos. O Davi, de colo, que você já conhece, e o João. E, por sorte, pela graça de Deus, o meu cunhado e a minha concunhada, que falam um pouco de inglês, estavam aqui passando férias. E conseguiram receber esse homem, abrir a porta e recebê-lo lá para ouvir o que ele tinha a dizer. Esse homem, ele ameaça o meu filho. Ele diz que chega, que acabou qualquer tipo de tolerância, e o meu cunhado dá uma pequena risada para ele, assim, tipo em tom de ironia mesmo, entendendo um pouco do que ele estava falando, e ele pergunta: por que você está fazendo isso comigo, seu moleque? Eu vou torcer o seu pescoço. Só que meu cunhado estava dentro da minha casa, e ele faz essa ameaça na porta da minha casa, na porta da casa do apartamento que eu morava. E isso já é configurado um outro crime. Além de toda a injúria, todo o racismo, toda a xenofobia, ele também comete um crime de ameaça, para com o meu cunhado dentro da minha casa. E eu não estava em casa quando isso aconteceu, graças a Deus, porque eu não sei o que poderia ter acontecido, eu não sei nem qual seria a minha reação. E depois ele manda essa mensagem aqui dizendo que ele é muito bonzinho, que ele é cristão e que ele ama minha família, mas quem ama não faz esse tipo de coisa nem esse tipo de ameaça. No final, eu respondo para ele o seguinte: por favor, não dirija mais a palavra nem a mim, nem a minha família. Eu não quero as suas explicações. Essa foi a minha última resposta para ele, e ele não fala mais nada a partir daí. Por fim, o último episódio dessa novela é que ele mesmo dizendo que me amava, que amava a minha família, no dia seguinte, e isso está gravado também, está registrado em vídeo, isso foi colocado, anexado ao processo, a queixa-crime que a gente fez contra ele. No dia seguinte, eu vou sair com a minha família de casa, a gente vai dar uma volta para poder dar uma esparecida e até para poder minimizar um pouco os ânimos. E esse cidadão, ele sai ao meu encontro na garagem, da garagem dele para minha garagem. Eu estava ajudando a Tainá
a colocar as coisas no carro do Davi e tudo isso. Ele vem por trás de mim, pega no meu ombro, só que ele tá com uma chave na mão, a gente não sabe o que é, uma chave, uma ferramenta. Ele começa a falar em inglês e muito exaltado e dizendo coisas, e depois a gente ainda conseguiu traduzir alguma parte, mas basicamente ele diz o seguinte, que ele é proprietário, ele é dono do apartamento, então ele vai falar comigo a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque ele comprou um apartamento lá e eu não tenho o direito de mandar ele se calar. E aí eu empurro ele e eu falo para ele o seguinte nesse vídeo: agora eu quero que você torça o meu pescoço, eu quero que você faça o que você falou que ia fazer com o meu cunhado. E aí ele começa a vir pra cima, e aí obviamente tá minha esposa com o meu filho no colo, o meu filho mais velho no carro, o meu cunhado, minha concunhada, que estava grávida também, eu tinha descoberto aqui em Portugal, que estava grávida. E esse homem não mede esforços para querer nos ameaçar, para querer nos intimidar. Meu cunhado consegue contê-lo, empurrá-lo, e aí eu imediatamente ligo para a polícia, para a GNR, e aí a GNR vem e eles registram ali o ocorrido, o fato. Mas a polícia aqui, ela é muito conciliadora, né? Em casos assim de queixas contra vizinhos e algo do tipo, eles normalmente levam isso muito a banho-maria. Só que eu já tinha ido à delegacia no dia anterior para me orientar, para saber como é que eu teria que proceder se isso continuasse. E a pessoa que me atendeu lá, a policial que me atendeu, disse que eu teria direito de abrir uma denúncia contra esse cidadão, né? Porém, que eu tinha que ter as provas, que eu tinha que ter todos os fatos, né? E a gente teve uma ajuda muito, muito especial de uma pessoa muito querida que nos ajudou a compor um dossiê com todas essas provas, com todas essas informações, com todos os vídeos. E a gente, no dia seguinte, foi até a delegacia e aí instaurou uma denúncia de queixa-crime contra esse cidadão, especificando todos os códigos penais, todas as leis que ele infringiu, todas as ameaças que ele nos fez, a xenofobia, a ameaça de crime, a invasão de propriedade, que ele não podia ter batido na minha porta para ameaçar a gente por qualquer que fosse o motivo, enfim, a tentativa de intimidação, tudo que ele fez amparado no Código Penal português. Ele cometeu diversos crimes. E o que eu quero te falar com tudo isso é: nunca deixe que ninguém humilhe você, ou humilhe a sua família, ou lhe menospreze, lhe diminua em nenhum lugar do mundo, tá? Portugal é sim um país de primeiro mundo e que tem leis que precisam ser cumpridas por qualquer um que seja, qualquer pessoa que seja. Recentemente a gente teve um episódio aí de um cidadão português que disse que estava pagando 500 euros pela cabeça de qualquer brasileiro que lhe trouxesse, qualquer pessoa que lhe trouxesse a cabeça de um brasileiro. E esse homem foi preso, tá? Foi preso justamente por discriminação, xenofobia, por ameaça, por tudo isso. E esse fato que aconteceu comigo, eu estou trazendo ele a público agora, depois de bastante tempo, né? Mais de um mês aí que chegou a gota d'água, simplesmente porque eu não tinha paz de fazer isso antes de me mudar, de ir morar num outro lugar. O meu filho mais velho, o João, já não estava mais dormindo direito. O João já há bastante tempo que ele dorme sozinho, que ele dormia sozinho no quarto dele, a gente não tinha nenhum tipo de problema com isso. E depois que tudo isso aconteceu, ele passou a acordar nas madrugadas e correr para nossa cama, com medo. Toda vez que eu abria a garagem, ele ia olhar e falava: papai, pode vir porque o vizinho não está aqui. Dizia o nome da pessoa, ou papai, o vizinho está lá embaixo, né? A gente não pode sair, já com aquele medo, aquele pânico. Se você que está assistindo esse vídeo, você é pai, eu sei que isso deve mexer muito com você, porque quando mexe com a gente é muito difícil, mas quando mexe com os nossos filhos é terrível, é muito complicado, tá? Então, de verdade, eu falei, esse vídeo pra mim foi um dos vídeos mais difíceis de se gravar. A gente tem diversos conteúdos aqui no canal, contando nossa história, contando nossas superações, contando nossas vitórias, as dificuldades, sim, né, da legalização, dando dicas. Eu nunca esperei gravar um vídeo como esse aqui, nunca foi um desejo meu falar sobre xenofobia, sobre discriminação, num país que a gente aprendeu a amar, a respeitar, a se adaptar. E hoje eu posso dizer que Portugal é a nossa casa, é o nosso lar, que a gente é muito bem, sim, acolhido aqui por portugueses, é muito bem amado. Eu espero que ninguém que esteja aqui, que acompanhe a família Monteiro pelo mundo, passe por esse episódio, passe por um episódio como esse, mas a intenção aqui é dizer que sim, você tem direitos, que sim, você não deve se calar, que sim, a xenofobia existe, infelizmente, é um mal que assola a humanidade, mas que você tem armas para combater isso dentro da lei e fazer com que seus direitos sejam cumpridos, e que as pessoas que acham que podem ainda cometer esse tipo de coisa e saírem impunes, elas estão muito enganadas,
que elas têm que pagar pelos crimes que elas cometem. E eu espero que a justiça de Deus, principalmente, se cumpra na vida dessa pessoa e que a justiça do homem também se faça valer. A gente agradece muito pela atenção de você até aqui. Ficou um vídeo um pouco mais extenso, mas era necessário a gente passar todas as informações, contar toda a história na íntegra, para que você não ficasse perdido durante esse conteúdo. Tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. E eu vou te pedir agora um favor encarecidamente, que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Porque por mais que não faça sentido para você, por mais que você nunca emigre, que você nunca saia de onde você esteja, por mais que um episódio como esse, e eu espero em Deus que nunca você passe por um episódio como esse, venha acontecer com você ou com a sua família, alguém pode estar precisando saber dessa informação. Alguém pode estar nesse momento passando por uma situação como essa e precisar de um vídeo como esse para dar coragem e dar direção naquilo que ela precisa fazer. Então compartilha, espalha esse vídeo, espalha essa mensagem para que outras pessoas não venham a passar ou deixem de passar por uma situação dessa que a gente passou, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto.